Estamos ao vivo, começando mais uma live Glicada abaixo de 7. Sejam muito bem-vindos. Fala, Max. Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Muito bom te ver por aqui novamente. Vamos lá, olha só, mais uma aulinha do Glicada abaixo de 7. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante. Mas antes eu gostaria de dizer que essa aula acontece toda terça-feira, às 19 horas. Estamos na aula de número 7 e hoje a gente vai falar sobre como emagrecer de forma segura e saudável, mesmo tendo diabetes. Então, hoje você vai sair aqui com um passo a passo do que você precisa fazer para tirar esse objetivo do papel e começar a alcançar ele de forma prática. E por que eu gostaria de falar isso? Porque esse é um dos temas que mais pacientes me procuram. Além de quererem melhorar o controle, quererem reduzir a hemoglobina glicada, muitos querem também emagrecer e também querem ganhar massa muscular. Então, esse tema é super importante e já estou dando um spoiler do tema da aula que vem, mas a gente vai falar sobre isso. Eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui, para que a gente comece dando o início da aula. Vamos lá. Compartilhando a tela. Hoje a gente vai falar sobre este tema super importante, como eu já havia falado. Eu quero deixar claro o seguinte. Vou aceitar aqui o Oli. Eu quero deixar claro o seguinte. Fala, Oli, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Confirma para mim se o Zoom tá tudo ok, tá? Hoje o tema, como emagrecer de forma segura e eficiente, mesmo tendo diabetes. Então, hoje você vai entender por que é mais difícil conseguir emagrecer tendo diabetes, como que você pode ajustar a sua alimentação, e você vai sair daqui com estratégias, sim, para acelerar o seu processo de emagrecimento. Obrigado, olha. E antes disso, eu queria dizer o seguinte, muitos pacientes chegam com essa dor, né? E, eu já fiz de tudo, já cortei um monte de carboidrato, já fiz um monte de exercício físico, e eu realmente não consigo emagrecer. E isso é muito comum, tá? E por que não consegue emagrecer? Por conta de alguns fatores que o diabetes atrasa e dificulta o processo de emagrecimento, tanto o processo de ganho de massa muscular. Mas eu quero dizer que isso tudo é possível com direcionamento e personalização. Essa daqui é uma paciente Dave, tá? A gente percebe diabética há bastante tempo, quase 30 anos de diagnóstico. Ela saiu de um percentual de gordura bem mais alto e foi para um percentual de gordura bem mais baixo, ou seja, ela perdeu bastante peso e ganhou massa muscular. E como ela diz, né, aqui na postagem, apenas 3 quilos separam uma da outra. Para você ver que peso por si só não importa muito. O que importa é a composição corporal. Então a gente percebe que a Dave ela teve ótimos resultados com um ganho expressivo de massa muscular, mas além disso, perda total aí dessa gordura excessiva. Tá? Então isso realmente é muito possível. Tá? Então, a Dave conseguiu, outros pacientes também que fazem parte do programa também conseguiram. Então, esse aqui é o da Dave, ela postou no Instagram, tá tudo certo, então a gente consegue estar compartilhando aqui com vocês também. Mas, para que vocês consigam ver que realmente isso é possível. E como que isso é possível? Eu dividi essa aula em 3 partes, tá? A primeira parte, a gente vai falar por que emagrecer é um desafio maior para quem tem diabetes. Então, eu vou conversar aqui com vocês sobre isso. Deixa eu só silenciar aqui o microfone. Aí. Voltamos. Então, eu vou dividir essa aula em 3 partes, tá? Então, parte 1, por que emagrecer é um desafio maior para quem tem diabetes. Parte 2, os pilares do emagrecimento saudável no diabetes. Parte 3, estratégias práticas para que você consiga emagrecer com segurança. E a parte 4 é um resumão para que você
fixe ainda mais o conteúdo da aula. Tudo bem? Qualquer dúvida, coloca aí no chat, tá? E eu queria saber de vocês, se vocês já passaram por isso, comentem no chat, se vocês também já tiveram essa dificuldade de emagrecer, já perceberam essa dificuldade. Eu só aceitar aqui, e a gente dá continuidade. Comenta no chat se vocês já tiveram dificuldade de emagrecer tendo diabetes, isso sempre foi muito, muito difícil, tá bom? Então vamos lá. Parte 1. Por que emagrecer é um desafio maior para quem tem diabetes? Por conta principalmente de 4 fatores. Tá? Impacto da insulina no peso, no organismo, medo de hipoglicemia, esse é muito clássico, oscilações da glicemia e alteração hormonal associada. Então, esses 4 pontos, eles interferem de forma bem significativa no teu resultado de perda de peso tendo diabetes. Eu vou explicar cada um deles. Então, quando a gente pensa em impacto da insulina no peso, a insulina é essencial para a vida, né? A insulina é vida, mas também é um hormônio anabólico e promove tanto o armazenamento de glicose, mas também de gordura. Quando você, por exemplo, faz uma alimentação bastante calórica, teu corpo vai utilizar uma quantidade específica para ser usada como fonte de energia, e quando os estoques estiverem cheios, vai ser acumulado como gordura, tá? Então, a insulina faz esse papel também. E quem aplica altas doses de insulina corretiva, né, tem um maior risco de ganhar um pouco mais de peso, porque o corpo acumula mais energia do que o necessário. Então, o ciclo, para facilitar aqui para vocês, é glicemia alta, aplicou bastante insulina, queda brusca, gerando uma hipoglicemia. Isso vai gerar sintomas de hipo, vai gerar uma fome. Deixa eu permitir aqui a presença. Isso vai gerar uma fome maior, isso vai aumentar a necessidade, o excesso alimentar, e aí vai virar um ciclo sem fim. Tá? Então, isso que acontece a maior parte das vezes. Tá? Então, glicemia alta, colocou mais insulina do que o necessário para fazer essa correção, vai gerar uma hipoglicemia, vai comer mais do que o necessário para corrigir essa hipoglicemia, isso vai gerar um aumento no teu consumo energético, e isso vira um ciclo, e aí você também não consegue emagrecer. Tá? Então, isso é importantíssimo. E eu quero dizer o seguinte, a insulina não é a vilã aqui, tá? São seus hábitos alimentares, o seu estilo de vida e também os seus ajustes de dose, tá bom? Isso é importante deixar isso bem claro. O segundo ponto é medo de hipoglicemia. Então, o que um monte de paciente faz? Para evitar quedas de glicemia, né, para evitar hipoglicemia, alguns pacientes, eles comem em excesso para manter a glicemia mais alta por segurança, entre aspas, né? Criando e aumentando o seu consumo energético. Isso é muito difícil, porque quem busca emagrecimento precisa estar em déficit calórico. E, Johanna, que palavra bonita e difícil de falar o que é déficit, né? Déficit, você precisa estar em déficit quando, por exemplo, você precisa gastar mais e consumir menos. Olha só, vamos ver o comentário do Oli. Pita, senti cetoacidose com glicemia de 250, estava sem insulina na bomba. Olha que perigo, hein, olha. Perigo, 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 perigo. Tem que testar cetona. Normalmente a gente acha que não vai entrar em ceto com 250, né? Mas se o nível de cetona estiver lá em cima, isso realmente vai impactar bastante, tá? Então, tem que tomar todo o cuidado aí, é importantíssimo, tá bom? Então, o que acontece? As pessoas deixam a glicemia mais alta por medo de ter hipoglicemia, consequentemente, aumenta o consumo energético. Você, para gerar déficit, você precisa gastar mais e comer menos, e acontece o inverso. Você come mais e gasta menos. E aí você gera um superávit calórico. E isso atrapalha completamente o teu déficit, né? O teu déficit pensando em emagrecimento, tá? Outra coisa que também impacta de forma muito negativa, glicemia montanha-russa, clássico.
todo o processo de queima de gordura, ou então processo de síntese proteica para ganho de massa muscular, é prejudicado com as extremidades, com essas oscilações muito bruscas que acontecem no teu dia. Então, glicemias em montanha-russa, altos e baixos frequentes, alteram alguns hormônios, principalmente o da fome, que a gente vai falar aqui sobre emagrecimento. Então, a grelina, ela aumenta mais o apetite, então você vai sentir mais fome. E a leptina reduz, né? Então, você tem menos saciedade, então você vai acabar comendo mais, tá? Fora isso, o processo tanto de hipoglicemia quanto de hiper atrapalha a quebra e a queima de gordura. E por isso que 99% das vezes as pessoas que têm diabetes não conseguem emagrecer por conta desse pilar aqui, tá? Por conta das oscilações de glicemia, por não conseguir ficar 70% do dia dentro da zona alvo. Que zona alvo, Johanna? Entre 70 a 180, tá? E fora isso, não ter grandes oscilações glicêmicas, mesmo dentro do alvo, tá? Então, a gente busca aqui maior estabilidade e maior tempo no alvo, para que tanto o processo de queima de gordura quanto o processo de ganho de massa muscular aconteça, tá bom? Agora, para quem tem diabetes tipo 2, pessoas com DM2, né, ou com sobrepeso, frequentemente têm resistência à ação da insulina e precisam de doses cada vez maiores. Então, isso aumenta ainda mais a chance de você ganhar, né, ter um ganho mais expressivo de peso. Então, a gente precisa tomar esse cuidado também, principalmente quem tem diabetes tipo 2. Mas quem tem diabetes tipo 1 também pode ter e desenvolver ao longo do, do diagnóstico, né, da condição, resistência. Tá? Então, eu tenho alguns pacientes com sobrepeso que têm diabetes tipo 1, mas também tem também resistência à insulina e precisa tomar medicamentos de diabetes tipo 2 para tratar essa resistência à ação da insulina. Tá? Então, isso é super importante deixar claro. Agora, na parte 2 da nossa aula, para quem entrou agora, estamos falando sobre como emagrecer de forma segura e eficiente, mesmo tendo diabetes. Passamos pelas grandes dificuldades de quem tem diabetes enfrenta para conseguir emagrecer. Só recapitulando: impacto da insulina, medo de hipoglicemia, oscilação glicêmica e alteração hormonal. São os 4 principais que dificultam e muito a tua vida quando você pensa em emagrecer, tá bom? A parte 2, os pilares do emagrecimento saudável. Para que a gente consiga emagrecer, esses 3 pilares eles precisam estar muito bem alinhados. Essa é a base para qualquer objetivo que você tenha daqui para frente. Esses 3 pilares são a base, novamente, para qualquer objetivo que você tenha aqui para frente: alimentação, treino e ajuste de insulina. Esses 3 eles precisam estar em equilíbrio para que qualquer objetivo que você quer daqui para frente ele possa acontecer. Seja controle glicêmico, seja redução da glicada, seja ganho de massa muscular, seja emagrecimento, seja qualidade de vida. Se um desses 3 pilares não estiver equilibrado, estiver torto, com infiltração, vai dificultar muito o teu objetivo, tá? Então, vou falar de cada um deles. Na alimentação, tá? Não se trata de cortar o carboidrato. Muita gente, quando pensa em emagrecimento, pensa, vou zerar o carbo, vou fazer low carb e acabou. Quando você faz uma restrição muito grande de carboidrato, muitas vezes, a maior parte das vezes, é uma restrição muito exagerada, porque você faz por conta própria, e você acaba passando muito mal. Você não tem nem energia para conseguir treinar de forma consistente e de forma que você consiga performar naquele treino, com a intensidade adequada, tá? Mas é escolher cada carboidrato com inteligência a favor do teu processo de emagrecimento, porque esse carboidrato ele vai ser muito importante
para que você consiga treinar de uma forma segura e eficiente também, tá? Os carboidratos de baixo índice glicêmico reduzem, podem diminuir, né, os picos de glicemia. E a ordem dos alimentos também contribui para diminuir o pico. Quando eu falo da ordem dos alimentos, eu quero que vocês façam esse dever de casa. A partir de hoje, na janta, para quem não jantou, faça esse teste. Comece a tua alimentação pela salada, pelas fibras, depois pelas proteínas e, por último, carboidrato. A ordem dos alimentos importa muito para diminuir esse pico, porque tanto a proteína, quanto o carboidrato, quanto a gordura vai atrasar essa absorção de glicose, fazendo com que o pico ele seja menor. E muitas vezes você tem um pico muito alto, porque você sempre começa pelo carboidrato. Tá? Então, ou então você começa tomando um suco, ou então você começa tomando um refrigerante, e isso faz com que o pico vá lá, realmente, para as alturas. Então, tarefinha de casa, quem já faz essa ordem, coloca aqui no chat, porque realmente faz muita diferença mesmo. A gente estava falando sobre isso na comunidade, que é o que os pacientes eles têm, né? E alguns pacientes possuem diferentes dificuldades em determinados tipos de alimento. E a gente comentou que a ordem também funciona super, e isso ajuda muito a diminuir o pico. Diminuindo o pico, você tem mais estabilidade glicêmica. Lembra que eu falei que uma das grandes, o grande calcanhar de Aquiles no emagrecimento do diabetes é a oscilação glicêmica, tá? Então, quanto mais você tiver estratégias para permanecer dentro do alvo com menos oscilação glicêmica, isso vai ser melhor para o teu processo de emagrecimento. Proteínas magras, como frango, peixe, ovos e queijos magros, né? Eles aumentam a saciedade e preservam aí a massa muscular. E a massa muscular é muito importante. Quanto mais você tiver mais massa muscular, seu metabolismo vai ser mais rápido, vai te dar maior condicionamento, você vai conseguir absorver mais glicose para dentro do músculo, tirando o excesso da corrente sanguínea. Então, o ganho de massa muscular no processo de emagrecimento é fundamental. Gorduras boas, azeite, castanhas, abacate, né, eles desaceleram, ou seja, deixa lenta a absorção do carboidrato, evitando os picos. Então, é importante ter isso na alimentação de vocês também, de forma estratégica, porque isso aqui também é bem calórico. Então, vocês precisam entender sobre quantidades, tá? Então, isso vai ser bem importante também. Agora, outro fator fundamental para que a gente permaneça dentro da zona alta, contagem de carboidrato, tá? Não tem como a gente ter uma melhora significativa de tempo no alvo de oscilação glicêmica se a gente não faz uma boa contagem de carboidrato. Contagem de carboidrato vai mandar aqui. Porque como a gente come, a gente precisa ser mais assertivo nessa dose. Porque se a gente coloca mais, vai gerar hipo. Se a gente coloca menos, vai dar hiper. Então, quem utiliza dose fixa tem uma grande oscilação glicêmica, porque com dose fixa de insulina, você precisa praticamente ser um robô, que você vai comer exatamente a mesma coisa todo santo dia, na mesma quantidade. Tá? Então, fica muito mais difícil quando você utiliza dose fixa. Mas a contagem de carboidrato e o ajuste de insulina é fundamental para manter a glicemia mais estável. Assim, você faz menos correções, você vai aplicar menos insulina, e aí você consegue ter uma maior chance de perder peso, de perder gordura. Então, um prato clássico, que é orientado pela SBD, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, 50% do prato tem que ser fibra, tem que ser salada, 25% de um carbo bom e 25% de uma proteína light. Tá? Esse seria o ponto que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Lembrando que cada quantidade dos macronutrientes de proteína, carboidrato e gordura é interessante você passar no nutricionista para que ele possa te passar exatamente as quantidades adequadas para as suas necessidades e objetivos, tá? A parte de treino, a gente tem aqui, olha só,
O exercício aeróbio ele é essencial para o gasto energético, tá? Ele aumenta a sensibilidade à insulina e ajuda no déficit. Então, ele precisa estar dentro do plano. Então, se você consegue fazer isso no teu dia a dia, não precisa ser exatamente dentro da sessão da academia, mas se você consegue se movimentar fora da academia no teu dia, isso já vai ser bem interessante. Treino de força, como eu falei anteriormente, ele é essencial, ele não é opção, tá? Ele é essencial. Evita a perda de massa magra, aumenta o metabolismo basal, lembra que eu falei que deixa o metabolismo mais rápido, e melhora a estabilidade glicêmica. Veja bem, o exercício aeróbio, ele é ótimo para te tirar de uma hiperglicemia e para gerar benefício cardiovascular, né? Agora, quem vai manter a tua glicemia baixa vai ser o treinamento de força, porque o treinamento de força gera maior estabilidade glicêmica ao longo do teu dia. No exercício aeróbio, ela vai despencar, mas não vai manter baixa. Quem vai manter baixa vai ser a tua frequência, a tua consistência no treinamento de força. Quanto mais músculo, lembra, maior vai ser a capacidade dele de conseguir absorver glicose para dentro dele. E aí você vai conseguir tirar essa glicose de excesso do sangue. A combinação entre os dois é fundamental. Quem consegue combinar os dois, você vai ter maior chance de perda de peso de uma forma muito mais equilibrada, saudável e segura, tá? Então, padrão ouro para quem quer emagrecer, combinar tanto o exercício de força quanto o exercício aeróbico, tá? E aqui é feijão com arroz, tá? Eu preciso falar isso, a gente já teve outras aulas que eu falei de uma forma muito mais densa, mas aqui você vai fazer o feijão com arroz. Glicemia mais alta, acima de 180 e hiperglicemia, começa com aeróbio de baixa intensidade e longa duração, para fazer com que a tua tendência glicêmica seja de queda. Glicemia dentro do alvo ou mais baixa, não em hipo, mas ela mais baixa, começar com treinamento de força, ok? Para que a tua glicemia fique mais estável e gere uma tendência de alta. Feijão com arroz, já coloca isso em prática já amanhã. E para quem não treinou, coloque isso em prática hoje. Distribuir os treinos cerca de 3, 5 vezes na semana, intercalando esses estímulos. 3 vezes eu vou fazer musculação, 2 vezes eu vou fazer aeróbio, ou então na mesma sessão de treinamento eu vou fazer aeróbio e musculação. Então a gente tem várias possibilidades para que você consiga colocar isso na tua rotina. Johanna, precisa ir para academia para treinar força? Não. Você pode fazer treinamento funcional, você pode fazer treino com o seu próprio peso corporal em casa. Você pode fazer em casa com um elástico. Isso você vai estar trabalhando força. Você não precisa necessariamente ir para uma academia. Eu sei que tem muita gente que não gosta do ambiente da academia, tá? Mas ter outras estratégias para que você consiga realizar o treinamento de força é fundamental, tá? Então, isso já anota, porque você precisa colocar em prática. E a questão da insulina? Olha só, ajustar a basal. Se você tem flexibilidade, sempre que você for fazer algum ajuste ou tirar alguma dúvida de insulina, fale com o teu endocrinologista ou com algum profissional de saúde, tudo bem? Mas isso aqui é uma orientação geral. Se você sempre acorda com hiperglicemia todos os dias e você já eliminou todas as outras variáveis que podem aumentar, tua basal pode estar sendo insuficiente. Ou seja, você precisa talvez de mais basal. Agora, se você está tendo hipoglicemia de madrugada e você já eliminou todas as outras variáveis que pode gerar essa hipoglicemia, se for a basal, a tua basal está alta demais. Então, isso precisa ser ajustado para que diminua as tuas oscilações e para que você permaneça mais tempo dentro do alvo, tá bom? Sempre que você for pensar em ajuste de insulina rápida, pensar também baseada na contagem de carboidrato, pensando no teu fator de sensibilidade, pensando na relação insulina-carboidrato. Esses dois números são essenciais para que você consiga ter uma contagem de carboidrato mais assertiva, tá? Então,
Com isso, você ajustando a tua insulina rápida, baseada no fator de sensibilidade e na tua relação insulina-carboidrato, isso vai evitar a superdosagem, que leva a mais hipos e compensações alimentares. Porque cá entre nós, hipoglicemia gera muita fome, é um estado de desespero, angústia, você quer sair daquele momento mais rápido possível. E você acaba consumindo mais do que o necessário para sair daquele estágio. Né? Então, isso aumenta o consumo energético e isso pode dar uma hiper de rebote que vai fazer você aplicar de novo a insulina e isso faz com que o ciclo volte novamente, tá? Agora, reduzir a insulina, né? Quanto mais picos você evita com a alimentação, com o exercício, com o estilo de vida, menos insulina extra é necessário, né? Então, mais assertivo você vai ficar, menos oscilação você vai ter, e isso vai favorecer para a tua oscilação glicêmica ser menor e tua estabilidade ser maior. Então, recomendações, né? Esses ajustes graduais e bem cuidadosos pode ser de 5 a 15% da dose ou de meia a 1 ou 2 unidades, tá? Por vez. Nunca com os dois tipos de insulina ao mesmo tempo. Esses ajustes eles precisam ser feitos de maneira isolada e testar, sempre tendo a média de 3 dias para fazer qualquer ajuste, tá? Então isso é importante também. Super importante, aliás. Estamos chegando na nossa parte 3, que agora eu vou explicar as estratégias práticas para que você consiga emagrecer com segurança. Alguma dúvida por aqui? Pode comentar no chat, tá? Se tiver alguma dúvida, se quiser falar sobre o estilo de vida que você tem atualmente, se quiser escrever no chat ou se você quiser falar, levanta a mão, vai nos 3 pontinhos, acredito que, não, tem embaixo no canto inferior, você pode apertar na mãozinha, que você vai levantar a mão, e você abre o microfone para conseguir tirar a tua dúvida também, tá? Isso é possível. Vamos lá, então, na parte 3, olha os spoilers. A gente tem 5 estratégias essenciais para que você consiga, de fato, alcançar o teu emagrecimento. Então, eu quero que você fixe isso para que você saia daqui com o que precisa ser feito. Tá? Esse material eu vou enviar lá no grupo. Quem está no grupo vai receber o link desse material para que vocês tenham acesso, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui chegou a parte prática. Eu estava falando sobre a parte teórica, aqui chegou a parte prática. Caso você queira emagrecer, é interessante ter um déficit calórico, tá? É um déficit de 300 a 500 calorias por dia, tá? Pode ser interessante já para ti. Como que você consegue calcular isso? Caso você não tenha nutricionista, você pode utilizar aplicativos até mesmo de contagem de carboidrato. Existe um chamado Macro. Você coloca seu peso, sua altura, seu nível de atividade física, ele vai calcular a tua taxa metabólica basal. O que é isso, Johanna? É a quantidade de caloria por dia que você necessita para sobreviver, tá? Então, a partir disso, você gera a quantidade calórica que você vai consumir e o déficit que você vai realizar. Tá? Esses aplicativos já fazem essas continhas de uma forma muito mais prática. Tá? Mas é interessante que você tenha aí um déficit de pelo menos 300 a 500 calorias por dia para que você já consiga ter resultado. Isso vai ser importante. Respeitando energia mínima para evitar hipoglicemia e para que você também consiga performar nos seus treinos. Tá? Então, isso aqui é importante. Quem quiser depois ter acesso ao aplicativo que eu falei, eu acabei utilizando bastante ele. Ele ajuda a contar as quantidades calóricas dos alimentos, aí já calcula isso, mas chama macro. Mas depois você pode me mandar mensagem lá no Instagram, no direct, que eu te mando. Tá? Motorização glicêmica estratégica. É interessante verificar a glicemia antes, durante e depois do treino. Ioana, por que não só antes e depois? Durante é super importante, porque vai prevenir tanto o hipo quanto o hiper. A chave é sempre prevenir, tá?
Sempre previna quando é possível prevenir. Por último, você trata tanto hiper quanto hipo. Hipoglicemia, carboidrato simples de rápida absorção, hiperglicemia, insulina. Quanto mais você conseguir prevenir, maior a tua estabilidade, menor a tua oscilação, maior o teu tempo dentro do alvo. Tá? Durante, você vai entender para onde a tua glicemia está indo. Eu comecei com um aeróbio, desceu demais. Só que eu só vou entender se desceu demais se eu fizer uma ponta de dedo, ou então se eu estiver utilizando o sensor, ótimo. Eu vou ver a curva, eu vou ver a tendência, eu vou ver a setinha. Então eu já consigo aumentar a intensidade, ir direto para a musculação, né? Talvez fazer uma ingestão de um carboidrato para segurar a glicemia. Então, durante é muito importante e muitas pessoas negligenciam, tá? Isso aqui é fundamental. Aqui a gente tem medir a glicemia 2 horas após as principais refeições. Isso aqui é base, tá? Isso aqui é essencial, principalmente para quem faz ponta de dedo. Para entender se você está acertando a contagem de carboidrato, se aquela dose de insulina está sendo assertiva para aquela alimentação que você fez. Porque assim você consegue entender se você aplicou mais insulina, se você aplicou menos insulina. Então é interessante para quem faz ponta de dedo, no mínimo, verificar essa glicemia 6 vezes por dia. Sempre antes e depois das refeições. E se você realizar exercício físico, você adiciona mais 3. Então, no mínimo, 9 vezes por dia. Tá? Isso é super importante para você conseguir entender para onde a tua glicemia está indo. Quem utiliza sensor, quem tem a possibilidade de utilizar sensor, vai ser ótimo. O sensor, além de você diminuir a quantidade de vezes que você fura o dedo, vai te dar informações preciosas, como a tendência, como a setinha, como o gráfico, assim você vai conseguir prevenir mais do que tratar. Você vai ter todos os teus padrões glicêmicos, a tua glicemia quando você vai dormir, como que ela se comporta na madrugada, como que ela se comporta em períodos que você não está comendo, como que ela está se comportando, não 2 horas depois, mas 1 hora depois de comer. Será que ela já fez o pico direto? Sensor traz informações muito importantes. Quem tem a possibilidade de conseguir comprar e utilizar por 14 dias, vai te dar um arsenal de dados muito interessantes para que você utilize a seu favor. Outro ponto muito importante aqui, muito importante, e é um fator primordial para que a gente consiga gerar déficit e conseguir o emagrecimento. Correção correta de hipoglicemia. Eu sei, dá vontade de comer o reboco da parede, que muitas vezes realmente, a maior parte das vezes, se não todas as vezes, é desesperador. Você quer sair o mais rápido possível. Mas tomar 1 litro de Coca-Cola, ou então vários sachês de açúcar, ou então suco de laranja de forma excessiva, isso vai aumentar o seu consumo energético. Carboidratos simples de rápida absorção, eles são bem calóricos. E isso vai aumentar muito. Imagina se você tem 3 hipos por dia. A quantidade de carboidrato, a quantidade de caloria a mais que você ingere, isso dificulta muito o processo de emagrecimento, porque não vai gerar o déficit, vai gerar o superávit. Então, se atentar, já deixar a quantidade certinha, o seu carboidrato simples favorito, deixa ele na quantidade certa. Isso vai facilitar a tua rotina para que você consiga corrigir da melhor forma possível. Tá? Sempre reavaliar, sempre verificar o valor de glicemia 15, 20 minutos depois, para você perceber se ela aumentou, se ela ainda está baixa, se vai precisar de mais carboidrato, enfim. Então, lembrando que os exageros durante a hipoglicemia compromete o teu déficit. Olha só o que o Oli está falando aqui pra gente. Ele teve, deixa eu abrir a mensagem, eu tive 3 hipos, uma severa de 49, muito severa, olha, muito severa mesmo. Graças a Deus ficou tudo bem, tá? E olha só, 3 hipos num dia. Fora que esse processo de hipoglicemia dificulta de forma fisiológica, dificulta o processo de queima de gordura. Fora isso, tem a ingestão necessária, sem discussão, do carboidrato simples para que você sobreviva. Mas olha só o óleo.
a necessidade de carboidrato dele provavelmente teve que ser bem maior do que 15 gramas para conseguir sair dessa hipoglicemia de 49, tá? Ele utiliza a bomba de insulina, ele tem uma rotina, um trabalho que é extremamente ativo, que fica sensibilizando a insulina o dia inteiro e a chance de ter hipoglicemia é muito maior. Olha só, 3 hipos e uma severa de 49. Imagina a quantidade de caloria que ele não teve que ingerir nesse dia. E fora isso, né? Como que o cérebro dele, a parte cognitiva, ela demora muito para se recuperar. O cérebro ele demora cerca de 4 horas para se recuperar de uma hipoglicemia de 100%, né? Se recuperar 100%. Então, imagina 3 no dia. E aí você começa a entender por que que você talvez não teve um bom desempenho numa prova da faculdade, da escola, ou então não teve um bom desempenho no trabalho. Por quê? Porque seu cérebro está se recuperando de uma hipoglicemia. Então, a gente precisa tomar muito, mas muito cuidado, tá? E que bom que deu tudo certo, olha. Rotina alimentar. Isso aqui é muito importante. Organização. Quem quer ganho de massa muscular e emagrecimento precisa ser organizado ou precisa criar rotinas organizadas que favorecem aquele objetivo, tá? Então, organizar as marmitas da semana com a quantidade de carboidratos já pronta, né, para que você possa acelerar a aplicação de insulina, né, e não errar na contagem de carboidrato por conta da correria da rotina, isso facilita demais. Imagina você separar um tempo no domingo, já faz todas as marmitas da semana, escreve a quantidade de carboidrato em cada tampinha da marmita, e na hora de comer, você aplica 15 minutos antes, já com a quantidade certa. Então você pode colocar, além da quantidade de carboidrato, a quantidade de insulina na tampa da marmita, para que isso fique muito mais fácil. Para quê? Para que você consuma aquilo que foi orientado, para que você gere esse déficit, para que você consiga emagrecer e para que você consiga aplicar essa dose de insulina mais assertiva, para não gerar hipo, para não gerar hiper. Então tenta fazer isso, tira um tempinho no domingo, faz todas as marmitas, pesa a comida, coloca lá na diabetes, coloca no Glic, faz na mão a contagem de carboidrato, para que você coloque ali a quantidade de carboidrato mais a quantidade de insulina para aquelas refeições. Isso vai facilitar muito, 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 muito. Por último, a gente tem um dos fatores que muitas vezes a gente acaba negligenciando, e muitas vezes é por conta dele que a gente não está conseguindo o nosso resultado. Sono e estresse. É a partir do sono que tudo acontece, onde a gente faz todos os processos necessários para que a gente consiga ter melhor qualidade de vida. Então, o sono é essencial. Então, sempre falo, né? Tentar dormir de 7 a 8 horas, mas não só pensar na quantidade de horas, mas também pensar na qualidade desse sono. Não adianta você dormir 7 horas e dormir picado, ficar acordando o tempo inteiro. Você não vai ter uma quantidade de sono profundo eficiente para gerar todas as adaptações necessárias, tá? Então, dormir ali cerca de 7 a 8 horas, mas de uma forma com uma qualidade muito melhor também. Como que consegue monitorar o sono? Relógios, esses smartwatches, eles conseguem te dar uma noção de como que está sendo o teu sono. Ele consegue te dar informação, a quantidade de sono profundo, a quantidade de sono leve. Mesmo você tendo uma quantidade de sono menor, se a tua qualidade for boa, opa, já garanti, entende? Então, os dois, quantidade e qualidade, precisam estar em conjunto. O ideal, tá? Por que dormir mal atrapalha? Porque dormir mal, você vai ter mais hormônios contra-resistentes à ação da insulina na corrente sanguínea. Tá? Então, você vai ter, por exemplo, maior quantidade de cortisol, e isso vai aumentar a tua resistência à ação da insulina. Aumentando a tua resistência à ação da insulina, imagina o que acontece. Você aplica, 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 não abaixa por nada, você fica mais resistente, mais quantidade de insulina no corpo, mais hiperglicemia você vai ter, menos oscilação,
menos estabilidade, maior oscilação glicêmica, tá? O estresse também, ele faz com que o corpo libere hormônios também contra a regularização da insulina, como, por exemplo, o cortisol, a adrenalina, e esses hormônios, além de causarem uma resistência maior à insulina, eles batem lá na porta do fígado e falam assim, fígado, é o seguinte, libera a glicose armazenada aí pra gente, por favor. E aí a tua glicemia, a tua glicose começa a subir. Aí você verifica que a tua glicemia tá lá em cima. Aí você aplica a insulina, não desce, porque a tua resistência está maior. E você está em hiperglicemia por conta dessa glicose liberada pelo fígado, armazenada, né, pelo fígado. Então, conseguir ter uma rotina mais tranquila, menos ansiosa, com menos estresse, fazendo ali uma respiração, técnicas de respiração, pode até ser uma caminhada curta, né? Isso me ajuda muito, caminhar, me ajuda muito a ficar menos estressada, diminuir minha ansiedade, tá? E também diminuir o consumo de tela na hora de dormir. Isso prejudica bastante. Isso aqui não é novidade, todo mundo já sabe, mas tem uma dificuldade muito grande. Troca a tela por um livro, por uma revista, por uma atividade que você vai conseguir, se conseguir ser mais tranquilo e vai favorecer muito para que você tenha um sono de qualidade. Tá? Então, isso é super importante. Tá? Agora a gente vai para a parte 4, que é um resumão, para que você saia com isso fixado na sua cabeça. Tá? Se você quiser emagrecer com segurança e diabetes, você vai ter que seguir esses 5 passos que a gente falou aqui, ó. Não é sobre cortar tudo, é sobre equilibrar. Estabilidade da glicemia é a chave. Anota isso. Estabilidade da glicemia é a chave. Menos picos, menos correções, menos quantidade de insulina. Treino de força e aeróbio é o combo mais eficiente que você tem para conseguir emagrecer de forma segura e saudável. Ajuste de insulina é progressivo, é com teste, é analisando o padrão, é perguntando para o teu endócrino, é perguntando para o profissional de saúde. Tá? Essa dose de insulina precisa ser o mais assertiva possível para que você consiga, de fato, ter a tua glicemia dentro da zona alta. Controle emocional, gestão emocional, sono, valem tanto quanto dieta e treino. Você pode ter a melhor alimentação, as doses de insulina mais ajustadas, treinar de forma consistente. Se você tiver com nível de estresse, ansiedade lá em cima, não estiver dormindo bem, nada disso vai funcionar. Lembra que eu falei, todos os pilares, eles precisam sempre estar em sintonia, estar em equilíbrio para que o sistema, a rodinha, comece a funcionar. Tá? Então, isso é muito importante. Temos dúvidas por enquanto? Comentários, se quiser levantar a mão, aproveite esse momento. Aqui é um momento de aprendizado, que você tire as suas dúvidas mesmo. Novamente, aquele clichê, né? A tua dúvida pode ser a dúvida do outro. Então, isso é muito importante. Eu quero dizer o seguinte: se você gostou dessa aula, eu vou deixar aqui o link de inscrição para que você possa enviar para mais pessoas com diabetes para ter acesso ao nível de conteúdo denso que a gente tem aqui dentro dessa aula. Gente, isso daqui é gratuito. Eu luto todos os dias com informação de qualidade para que mais pessoas tenham acesso a isso. Eu não faço no Instagram essa aula, porque no Instagram tem mas muita falta de atenção, acontece várias outras coisas, que é fechado, que é um ambiente controlado. Aqui vocês podem, se vocês quiserem, abrir esse microfone, abrir essa câmera, tirar a dúvida diretamente comigo, com um profissional de saúde. Então, se você gosta dessa aula, envia para mais pessoas. O link vai estar aqui, tá? É esse o link para que você possa enviar para as pessoas. Se você gostou dessa aula, se você teve alguma dúvida, se você quer otimizar o seu emagrecimento, me manda uma mensagem no direct. Ou então, eu tô lá no grupo, pega o meu contato lá no grupo do WhatsApp, manda mensagem para mim pelo privado do WhatsApp, dizendo como que foi a aula, se você gostou, pelo Instagram ou pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Se tem alguma dúvida. E se você está com a glicada acima de 7, não sabe mais o que fazer, já tentou de tudo, e mesmo assim não consegue reduzir, e você quer entender o que pode estar travando
no teu resultado, travando na tua evolução, temos a possibilidade de você concorrer ao mapeamento estratégico da glicada. O mapeamento estratégico da glicada é uma avaliação completa, individualizada, onde a gente vai analisar 7 principais pilares do teu tratamento, para que a gente consiga analisar onde, de fato, está travando no teu resultado. Tá? Então, se você quiser participar e concorrer a uma vaga do mapeamento, o link vai estar aqui, tá? Para que você faça a sua inscrição e concorra ao mapeamento. E o mapeamento aqui é o resultado, né? A gente consegue, a gente fala sobre 7 pilares. O gráfico azul é onde a gente quer chegar, o equilíbrio entre esses 7 pilares, e o gráfico vermelho diz exatamente em cada pilar o que você precisa fazer. Então, por exemplo, esse pilar aqui é o de exercício físico. Essa paciente aqui tive uma nota de 60%. Então, ela entendeu que o exercício físico, ela precisa entender um pouquinho mais. Né? Aqui, a parte de monitorização glicêmica. Então, aqui ela entendeu que ela precisava realizar monitorização glicêmica mais vezes por dia. Então, a gente consegue entender de fato onde que você precisa melhorar no seu tratamento. O link está aqui, tá bom? Então, isso é muito importante. Próxima aula, como ganhar massa muscular, mesmo tendo diabetes. Outro assunto muito importante que muitas pessoas têm dificuldades, eu vou destravar tudo e vou te entregar isso de forma gratuita na próxima terça-feira, às 19 horas. Eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje, tirar um tempinho da tua terça-feira para estar aqui comigo. Isso realmente é muito importante e eu fico muito agradecida de ter todos vocês aqui comigo e eu espero cada um de vocês na próxima aula. Se ficou alguma dúvida, me manda. O canal está aberto. Não fica com essa dúvida. Vamos melhorar cada vez mais o teu tratamento com informação de qualidade. Tá bom? Vejo vocês na próxima terça-feira. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo e boas glicemias. Até a próxima.